Culto da vitória, vitória de origem. E a vitória chega para nós hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, fala aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces, Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. O título do texto diz: A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Amados, como nós lemos, Jesus estava na beira do lago de Genezaré. Às vezes a Bíblia chama de Tiberíades, e às vezes a Bíblia diz que é mar, mas não é o mar da Galileia, não é mar, na verdade é um grande lago, mas parece um mar mesmo, tem mais de 200 quilômetros de extensão. E, amados, Jesus estava ali na beira, e a multidão começou a apertar ele, e ele entrou no barco de Simão, como nós lemos, se afastando-se, e do barco ensinavam. E depois que ensinou, que fez, vamos dizer assim, a obra, ele mandou que Pedro fosse ao alto mar para pescar, porque sabia que eles tinham pescado a noite toda e nada apanharam. Então Jesus disse: Vamos voltar ao alto mar para pescar de novo, né? Vocês não apanharam nada, vamos voltar lá para pescar de novo. Bom, o tema da palavra que eu quero trazer nessa noite são 6 revelações na pesca maravilhosa. 6 revelações. A primeira revelação que Deus me deu, eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz que, verso 2, que Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Havendo descido eles estavam lavando as redes.
O texto diz que eles trabalharam a noite toda, nada pescaram. E daí eles estavam lavando as redes, limpando as redes. E Jesus entrou no barco e pediu que Pedro afastasse o barco, para que ele pudesse pregar de dentro do barco. E a Bíblia diz que Pedro largou tudo que estava fazendo e foi atender Jesus. A primeira revelação que eu quero trazer para você nessa noite é: largue tudo o que estiver fazendo para atender Jesus. Às vezes, irmãos, às vezes nós não queremos largar o que nós estamos fazendo para atender o chamado de Jesus. Às vezes tem pessoas que deixam de vir no culto para ficar limpando casa. E às vezes tem o dia todo para limpar a casa e não limpou. Mas daí na hora do culto acha de limpar a casa, na hora do culto acha de fazer comida, na hora do culto acha um monte de coisa para fazer. Pois eles tinham trabalhado a noite toda. Esses homens estavam ou não estavam cansados? Os barcos, irmãos, dependiam de vento e de remo, não tinha motor. Eles lançavam a rede, não era uma vez só, era várias vezes. Eles tinham que ir lá ficar conferindo aquelas redes para ver se tinha alguma coisa. Chegaram cansados na beira da praia, estão lavando as redes. E Jesus diz: olha, afasta o barco. Nossa, eu estou trabalhando aqui, estou fazendo meu serviço aqui, não tenho tempo. Trabalhei a noite toda. A noite toda. Mas não. Pedro largou tudo o que estava fazendo e foi atender Jesus. Tem um monte de pessoa, irmãos, que dá mais importância para aquilo que está fazendo do que atender Jesus. Tem um monte de pessoa que dá mais valor para o seu trabalho, para aquilo que está fazendo, do que atender aquilo que Jesus está chamando, falando. Então, a primeira revelação: largue tudo que estiver fazendo para atender Jesus. Se Jesus está te chamando, vai atendê-lo. Vai atendê-lo. Segunda revelação. Após Jesus ter pregado, a Bíblia diz no verso 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Ele já tinha trabalhado a noite toda, não pegaram nada. E quem conhece de pescaria sabe que a melhor hora para pescar é a noite. Para pescar mesmo é à noite. Você pesca de dia um e outro lá, mas o melhor horário é à noite. Os pescadores investem à noite. Tem influência da lua, a pescaria. E eles tinham trabalhado a noite toda e não pegaram nada. E Jesus jogava dizer para eles: vamos agora ali pescar. E quem entendia de peixe aqui, que podia dizer, era eles. Ah, tudo bem, o senhor quer dar uma pescada, mas quem entende de peixe aqui são nós. O senhor sabe pregar, nós sabemos pescar. Nós nascemos fazendo isso. O senhor, até antes de ser pregador, que nós sabemos aqui, o senhor era carpinteiro, o senhor entende de madeira, mas não entende de pescaria. Mas eles não fizeram isso. Jesus disse: vamos a alto mar e lançai as vossas redes para pescar. A segunda revelação. A primeira é: largue tudo que estiver fazendo para atender Jesus. Segunda, obedeça sempre e faça o que Ele te mandar, sem questionar. Tem gente que até quando Jesus está mandando, ele fica: mas por quê? Para quê? Pedro, obedeceu o que Jesus
falou. Ele obedeceu aquilo que Jesus estava mandando fazer. E nós temos um monte de coisa que Ele mandou nós fazer na sua palavra e nós não obedecemos. Nós não conseguimos obedecer. E eu vou dizer uma coisa para você: se nós obedecêssemos a metade do que está escrito na palavra dele para nossas vidas, nós teríamos uma pesca maravilhosa todos os dias. Nós estaríamos tendo uma pesca maravilhosa todos os dias. Mas porque não obedecemos, não temos uma pesca maravilhosa. Se Pedro questiona, se Pedro desobedece, se Pedro diz: olha, até emprestei o barco para o senhor pregar aí, porque o senhor também curou a minha sogra. Porque antes desse acontecimento, Jesus tinha curado a sogra. Mas agora, voltar, não vou voltar não. Eu vou para casa descansar, porque eu só vou voltar a pescar à noite. Eles não teriam vivido uma pesca maravilhosa. Tem gente que não está pescando, irmãos, porque não está obedecendo. Porque quem obedece tem uma pesca maravilhosa para a sua vida. Quem obedece vai ter uma pesca maravilhosa para a sua vida. Pedro obedeceu. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 16, 23 em diante: obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, melhor do que qualquer sacrifício e do que gordura de qualquer carneiro que você ofereça a Deus, é melhor você obedecer e atender aquilo que Deus está mandando você fazer. A bênção está para aquele que obedece. E Pedro obedeceu. 3. Quando Jesus disse isso para Pedro, verso 5, respondeu Simão, disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Mas sobre aquilo que o Senhor está determinando, sobre aquilo que o Senhor está falando, pela tua palavra, eu vou lançar a rede. A terceira revelação, aleluia, na pesca maravilhosa, é que precisamos crer na palavra de Jesus sem jamais duvidar dela. Se Ele falou, está falado. Se Ele disse, vai acontecer. Aleluia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a Deus e não o faria, ou falaria a Deus e não o confirmaria. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Nós temos que crer na sua palavra. Nós não podemos duvidar daquilo que Ele disse. Se Ele falou, vamos crer, vamos acreditar. Se não aconteceu, não é o momento. Se não aconteceu, não era nascer. Agora, pelo menos. Mas não duvide da sua palavra. Pedro estava dizendo: eu creio, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Esta palavra aqui é dele. João capítulo 1 diz que o verbo é ele. E o verbo é a palavra. Ou seja, ele é a palavra. Então nós temos que crer na sua palavra e jamais duvidar dela. Porque se duvidarmos, irmãos, não vamos chegar a lugar nenhum. Se duvidarmos, não vamos viver o milagre. Se duvidarmos, a vitória é para aquele que crê, para aquele que acredita. Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê. Como eu preguei,
essa semana, um dia na live, que o oficial que estava com o filho doente, Jesus disse: vai, teu filho vive. E a Bíblia diz que ele creu naquela palavra de Jesus e voltou embora. E quando chegou em casa, os seus servos correram ao seu encontro e disseram: teu filho vive. A que hora aconteceu isso? Disseram para ele a hora, e ele fez ali, amados, comparou o horário, viu que foi o horário que Jesus disse para ele: vai, porque o teu filho vive. Mas a Bíblia diz que ele creu na palavra de Jesus. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Trabalhamos a noite toda, nada deu certo. Mas sobre a tua palavra nós vamos fazer de novo. Às vezes a gente faz e não dá certo, a gente desiste. Mas Jesus está dizendo para mim e para você hoje, pela palavra, revelando pela palavra: lança mais uma vez. Talvez você lançou 10 vezes a rede e não pegou nada. Ele está dizendo para você: lança mais uma vez. Só mais uma vez. Não desista. Lance a rede. Glória a Deus. 4, verso 6. E fazendo assim, significa fazendo conforme Jesus disse. Não é você fazendo do seu jeito que vai dar certo. Mas se você fizer do jeito que Jesus está dizendo, vai dar certo. E fazendo assim, diga comigo, fazendo assim, significa do jeito que Jesus mandou. A Bíblia diz, irmãos, que colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se as redes. Ou seja, era tanto peixe que as redes não tinham força de segurar. De tanto peso dos peixes, as redes estavam começando a se romper. A quarta revelação da pesca maravilhosa é: pescar com Jesus é muito melhor do que pescar sem Ele. Você não entendeu? Tem coisas que a gente faz sem Jesus, e sem Jesus é de um jeito, mas com Jesus é de outro. O que você faz sem Jesus pode até dar certo, mas se for com Jesus dá muito mais certo. Se você fizer sem Jesus, pode ser que não dê certo, mas com Jesus vai dar certo. Se você fizer sem Jesus, pode ser até que você apanhe uma dúzia de peixe, mas se for com Jesus vai ser uma grande quantidade. Ou seja, o que nós fizemos com Jesus é muito melhor. Experimente começar a fazer coisas na sua vida, convidando Jesus para ir fazer com você. Vamos lá comigo, Jesus. Me ajuda a fazer, Jesus. Às vezes até, irmãos, a dona de casa, às vezes até a dona de casa acorda de manhã e tem tanta coisa para fazer, amados, que se ela pegasse e dissesse: Jesus, é tanta coisa para fazer hoje, que eu não dou conta, mas me ajuda a fazer, vamos fazer comigo. E se colocasse um louvor lá, e começasse a louvar, fazendo, irmãos, em vez de murmurar e reclamar, o resultado seria maravilhoso. O resultado seria diferente. A gente quer fazer sem Jesus, e como diz uma canção, não é Bíblia, mas é uma canção que eu posso dizer para você que tem uma base, tem um fundamento. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar. Aleluia. Ou seja, tem coisas que sem Jesus não dá, irmãos, mas com Jesus a gente consegue. Aleluia. Aleluia. Por isso que
quando ele estava para ir embora, ele disse para os discípulos, ele deixou uma missão. Ele deixou uma missão para eles. Mateus 28, a partir do versículo 18. Mas ele disse para eles: ide por todo mundo e ensinar as nações, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a guardar todas essas coisas. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou mandando vocês fazer um negócio aí, eu estou mandando vocês ir, eu estou mandando vocês pregar, eu estou mandando vocês batizar, mas eu vou estar com vocês lá. Quem está entendendo, diga amém. Amados, tem coisas que parece loucura, parece desnecessário, mas no mundo espiritual tem um peso de glória. Uma vez, eu não morava aqui, eu saí para comprar uma sanduicheira. Bobeira, né? Sanduicheira. Só que eu acho que ela é mais crente que eu sou agora. E até para comprar uma sanduicheira, eu peguei e disse para Jesus: Senhor, vamos comigo ali, que eu vou comprar uma sanduicheira. Eu queria uma sanduicheira que fosse também um grill. Fui. Quando cheguei na loja, nas Casas Bahia, estou vendo lá uma sanduicheira, na época eu não me lembro, parece que 120 e poucos reais, uma sanduicheira com grill. Com grill. Você vê balanço também para carne. Eu estou quase fazendo a compra. Daí do lado dessa sanduicheira que eu estou comprando, a sanduicheirazinha, não é a mesma marca. Tinha um grill grande, bem grande. Se eu não me engano, do Jorge Foreman, coisa assim. Bem grande, mas grande. Parecia um filhotinho aquela sanduicheira e perto da outra. E a que eu estava pagando, parece que era 120, 125, uma coisa assim. Eu olhei para o lado, tinha um papelzinho assim escrito 128. Está errado. Chamei o vendedor, vai carregar. Por que essa está esse preço e essa está esse preço? Não, essa aí é novinha. Essa aí é, o preço dela é 385 na época, hoje é mais. Eu estou até de olho numa, se eu tivesse condições de comprar. Eu disse: por que está esse preço? Ah, eles extraviaram a caixa na loja aí. É o mostruário, é novinha. É novinha, tem garantia e tudo. Só que não tem a caixa. Tu quer dizer que essa aqui é o mesmo preço dessa e está preço, só porque não tem uma caixa? Depois eu vou levar essa. Levei uma sanduicheira de quase 400 reais, por cento e pouco. Cada irmão, a caixa ia fazer o quê quando chegasse em casa? Jogar fora. Tinha garantia. Por mais que fosse o mostruário da loja, estava intacto. E tinha garantia do mesmo jeito. E essa aí é a nota do dia com garantia. A única coisa que eu tinha que fazer é colocar em 2 sacolas. Ela era grandona, pesada. Está entendendo? Uma bobeirinha. Para alguns. Eu fui convidar Jesus para ir comigo. Às vezes a gente faz as coisas sem Jesus, irmãos. E depois não pega nada, volta sem peixe, volta com a canoa furada, reclamando da vida. Então nós temos que aprender, irmãos, tudo que você for fazer, não custa convidar Jesus. Jesus tem tempo para te ajudar. Jesus está disponível para te ajudar, Ele quer te ajudar. Pescar sem Jesus, irmãos, é difícil, mas com Ele é maravilhoso. Aleluia, diga comigo: pescar sem Jesus é difícil, mas com Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Escute. Quinta revelação. Verso 7. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique.
Quase estavam afundando de tanto peixe. A quinta revelação que eu quero trazer na pesca maravilhosa é essa: aprenda a compartilhar e dividir aquilo que Jesus te dá. Se eles, amados, ficam pensando só neles, não, mas não vamos dividir, vamos ficar pra gente. A rede ia estourar, ia perder tudo. Mas eles decidiram dividir. E quando dividiram, irmãos, encheram ambos os barcos. Ou seja, não tinha como eles fazer sozinhos. Então, amados, eles compartilham, dividem. Não tenha medo de dividir aquilo que Jesus dá para você. Aquilo que Deus tem proporcionado para você. Compartilhe, divida. Porque o teu barco não vai ficar vazio por causa disso. Aleluia. O teu barco não vai ficar vazio por causa disso. O que Deus nos dá, o que Deus nos abençoa, nós temos que aprender a compartilhar e dividir. Porque isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Vai saber se não era até um teste. Para ver se eles não iam ficar na ganância, não querendo chamar outro barco para ajudar. E ficar só na mão, é só para nós, só para nós. Pode ser que tudo se perdesse. Mas dividiram e encheram ambos os barcos. Ambos os barcos. Ou seja, o milagre que Deus faz na nossa vida, dá para compartilhar, dá para dividir. Aleluia. Ser milagre não vai faltar. Ser milagre vai ser mais do que o suficiente. Ser milagre vai sobrar. Aleluia. Lembra de João capítulo 5? A partir do versículo 7. Jesus disse para os discípulos: dá de comer para a multidão. Sabe para Jesus: olha, nem que nós tivéssemos 200 dinheiro para comprar pão, não seria suficiente. Ou seja, nós não temos, mas se tivesse 200 dinheiro, ainda não seria suficiente. Mas tem alguém aqui, um rapazinho, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, isso não é nada para essa quantidade de gente aí. Jesus disse o quê? Mandei assentar em grupos de 50. A Bíblia diz que tinha quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Naquela época, irmãos, naquela época, as mulheres tinham muitos filhos. Uma mulher com meia dúzia de filhos era coitadinha. Só meia dúzia. Eu tenho 12. Aquela época, irmãos, era igual São Bento, um fora e outro dentro. Se tinha quase 5.000 homens, se contar mulheres e crianças, bota aí, quase 5.000 homens, quase 5.000 mulheres, e cada mulher com uns 10 filhos. Era uma multidão. Jesus mandou assentar em grupo de 50. E a Bíblia diz que ele partiu, deu graça, e começou a dividir pelos discípulos, e os discípulos pela multidão. Resultado, todo mundo comeu, sobejou, ou seja, comeu, se fartou, não quis mais. Depois que todo mundo comeu, eles ainda estavam passando com o cesto, mais um pãozinho, mais um peixinho. Estou saciado. E no final Jesus disse: recolhe tudo para não dispersar. E quando recolheram, sobrou 12 cestos. Eu já preguei essa passagem aqui e eu disse por que sobrou 12 cestos. Se você não estava, eu vou dizer para você. É para cada um deles ter que levar um cesto para o barco, lembrando que eles não acreditaram que era possível alimentar aquele povo. Pois Jesus fez sobrar 12 cestos, um para cada um deles carregar para levar para o barco. Porque foi o que sobrou. Para eles entenderem, amados, que Jesus é maravilhoso. Então, não tenha medo de compartilhar, não tenha medo de dividir aquilo que Jesus te dá.
Porque se Ele te deu, não vai faltar. Amém? Amém. Sexta e última revelação para encerrar. Versos 10 e 11 diz que, de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que era o companheiro de Simão, disse Jesus: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sexta revelação sobre a pesca maravilhosa. Eu só quero recapitular com você. Primeiro, largue tudo que estiver fazendo para atender Jesus. Segundo, obedeça sempre e faça o que Ele te mandar. Terceiro, creia na sua palavra e jamais duvide dela. Quarto, pescar com Jesus é muito melhor. Quinto, aprenda a compartilhar e dividir aquilo que Jesus te dá. Sexto, deixe tudo e siga Jesus, se Ele te chamar. Daí aqui já é mistério, chamado. Se Ele te chamar, não é para salvação aqui. Se Ele te chamar, tem que ter essa condição. Tem gente que às vezes quer ir sem Ele chamar. Mas se Ele te chamar, deixe tudo e siga Jesus, se Ele te chamar. Se Ele te chamar. Então, deixe tudo e siga Jesus, se Ele te chamar. Eu comecei a pregar a palavra de Deus, amados, com 18 anos, alguns dias antes dos 18. Passei por muitos momentos difíceis, financeiro. Fazia um bico ali, um bico aqui, não abria a porta de trabalho. Daí de repente Deus abriu uma porta de trabalho, num posto. Comecei como frentista, virei caixa do posto de gasolina. E eu ganhava muito bem. Muito bem. Mas até aqui eu fazia obra. Eu pregava, fazia campanha nas igrejas. Mas sempre que tinha oportunidade de trabalhar, um bico ali, um bico aqui. E daí Deus abriu uma porta de emprego, eu comecei a trabalhar. Eu não podia viajar para longe, mas eu pregava ainda na volta, nas cidades próximas, dentro da cidade que eu morava. Mas daí Deus foi me abençoando. E de repente o dono do posto que eu trabalhava, ele disse: olha, eu estou comprando um outro posto. E eu vou querer que você seja gerente lá nesse posto que eu vou comprar. E ele comprou o posto. Comprou. E ele disse: você vai ser gerente lá. O meu salário ia multiplicar por 3. Eu já ganhava bem. Ia ganhar 3 vezes mais. Eu não pensei 2 vezes. É bênção. A gente quando olha a cifra do dinheiro já diz é milagre. Só que nem sempre. Só que tinha um porém. Nesse posto novo que ele ia abrir, eu ia ter que trabalhar, amados, 6 dias por semana. Por mais que eu não fizesse nada, praticamente, só estar por lá de olho e comandando, mas eu teria que ficar lá 14 horas por dia, das 7 da manhã às 7 da noite. Eu tinha que abrir o posto e fechar o posto. Tinha horário de almoço, de tudo, mas eu tinha que estar lá. Mas o salário era alto, era gigante. Eu não estou nem aí, eu aceitei. Aceitei, não ia fazer nada. Eu disse: bom, agora nem pregar na cidade eu vou poder pregar como eu prego, né? Porque eu na cidade eu pregava em várias igrejas. Era uma cidade grande. E eu feliz da vida. Se eu tiver acordado no culto, eu vou testemunhar hoje a bênção que Deus está me dando. E eu fui no culto, feliz da vida. Já aceitei a proposta, só pode botar meu nome, está tudo certo. Fechado. Quando eu cheguei no culto, uma profeta veio na minha direção.
dedo assim apontando na minha cara. E ela chegou pertinho de mim e disse: agora é a confirmação. Deus vai dizer: abri a porta para você, agora eu vou enriquecer você. Ela disse para mim assim: a proposta do homem da terra foi boa demais. Se você aceitar, o que ele te pagar, não paga a conta da farmácia no final do mês. Chega a arrepiar tudo. No outro dia eu cheguei no posto e disse para ele: olha, não vou poder aceitar. Porque não, é que eu faço a obra também, né? Vou poder. Eu trabalhando aqui eu consigo fazer. Se eu não trabalhar aqui, eu não vou conseguir. Se eu pegar esse outro serviço, eu vou ter que parar de fazer a obra de Deus. E eu gosto de fazer a obra de Deus, eu tenho um chamado. Mas você vai perder essa oportunidade. É muito dinheiro, é um alto salário. Logo, logo você está aí, bem de vida. Agora não vou poder não. Sabe o que aconteceu? 20 dias depois, eu vou pregar numa cidade. Eu moro numa cidade, era Passo Fundo, de mais de 200 mil habitantes. Vou pregar numa cidade de 5 mil habitantes, Chapada. Vou pregar numa cidade de 5 mil habitantes. E estou pregando nessa cidade. Deus fez um mover, Deus fez um trabalhar. Quando eu acabei de pregar, Deus disse para mim: você vai pedir as contas de onde você trabalha e vai vir morar nessa cidade aqui, porque é aqui que eu quero usar você. Eu disse: o quê? Falou: não. Deus foi falando. Irmãos, eu não sei nem como é que eu pedi as contas. Eu só sei que eu acho que eu acordei quando estava assinando lá, pedindo as contas. E peguei minhas coisas e fui morar nessa cidade. E eu vou dizer para vocês, nessa cidade, Deus curou aidético. Deus curou pessoas de câncer. Deus fez um repoliça, salvou um monte de gente nesta cidade. Fez uma grande obra, depois me tirou. Até hoje, às vezes tem até pessoas dessa cidade que participam de live que eu estou fazendo, que tem um carinho pela gente. Até hoje. Uma grande obra Deus fez naquele lugar. Deus me chamou e eu tive que largar tudo. Eles nem, irmãos, tiveram tempo de vender os peixes. Deixaram tudo lá. Eu acho que eles chegaram na praia e disseram: ô pessoal, vamos pegar o peixe aí, que a gente está indo embora. Nós vamos seguir Jesus agora. Vamos pegar tudo aí. Ah, o Espírito, mas é muito peixe. Ah, que peixe. Nós vamos estar com esse homem, nós pescamos a hora que nós quiser. Nós vamos estar com esse homem na hora que quiser. Tem pesca maravilhosa. Nós vamos seguir este homem e ele está chamando a gente. Então quando Deus chama, quando Jesus chama, se Ele chamar, aqui não é para salvação, aqui é para trabalhar. Deixe tudo e siga Ele, se Ele te chamar. Amém? Glória a Deus. Que você possa ter aprendido um pouco da palavra nessa noite. Fica de pé na presença de Deus, em nome de Jesus. Ele está aqui nessa noite.